Agora que eu vou trabalhar esse cavalo, fazer um trabalho de guia com esse cavalo, ou um trabalho com corda com ele, o que eu quero dele? Que ele ceda essa pressão para mim, tá? Que esse cavalo desloque a garupa para um lado e para o outro enquanto passar a corda, tá ok? E flexione o pescoço e vamos pegar a mão e o pé desse cavalo, tá? Ou os anteriores ou posteriores. A primeira coisa que eu ensino meus potros, ele recuar no cabresto, ou na guia. Por que recuar? Porque é horrível você trabalhar um cavalo que fica vindo para cima de você. Você vai trabalhar com a guia e ele te atropela, você está puxando ele e ele passa por cima de você. Muita gente começa a usar aquelas cabeças com corrente. Tá? Eu já evito usar cabeça com corrente, porque eu vou usar side pull e isso pode alterar um pouco o chanfro desse cavalo. Então, ficou na minha frente, eu vou causar um estímulo, tá? Um desconforto nesse cavalo. Então, puxei, aliviou a pressão, eu alivio. Eu vou causar um estímulo, um desconforto nesse cavalo, até ele recuar para mim. Mexeu, eu paro. Vou de novo. Não foi o suficiente, começa a causar um... E foi. Bateu o ganchinho da guia, mas tranquilo. Vou de novo. Põe um pouco mais de pressão. Mexeu um pé, tá tranquilo, entendeu o que eu quero. Vou lá e agrado. Tá? Vendo cada vez que eu agrado ele, ele lambe e mastiga. Ok? Vou de novo. Recuou, excelente. Põe para frente. Aí eu vou começar a vocalizar, para ele começar a entender. A palavra que eu falar, o estímulo que eu falar, ele recua. Eu sempre vou falar ou para esse cavalo e dar um outro sinal. Por quê? Quando eu estiver montado nele, quando ele estiver trabalhando, eu falo ou para ele, automaticamente ele pensa em andar para trás. Então isso facilita o engajamento desse cavalo e um esbarro desse cavalo melhor. Tá? Ou. Ou. Bom. Ou. Fugiu, eu tenho que trazer ele de novo. Vou para o lado que ele foge. Ou. Excelente. E já posso agradar ele e deixar ele pensar um pouquinho no que está acontecendo. Puxo, você deu a pressão, eu alivio. Puxo. Ah. Por que eu faço isso? Muita gente fala, puta, isso demora demais, isso é... Porque tudo que eu estou fazendo agora vai refletir quando eu for montar. Toda essa pressão e alívio de pressão que eu estou exercendo em cima do cavalo, depois que eu estiver em cima dele, fica muito mais fácil. Eu não vou precisar charretear esse cavalo, não vou precisar bater nesse cavalo para ele andar, eu não vou precisar ir na boca ou no chanfro desse cavalo para ele recuar, porque já está tudo fixando devagar e automaticamente na cabeça desse cavalo. Ou. Fugiu, vou para o outro lado. Ou. Fugiu. Muito bom. Está me seguindo bem? Vou fazer um deslocamento de garupa agora. O que seria deslocamento de garupa? Eu separo o cavalo em 3 partes. Quando eu começo a domar esse cavalo. Vou separar o pescoço, que é o equilíbrio desse cavalo. A paleta, que vai me dar a direção desse cavalo. E a garupa, que é o motor desse cavalo. Para eu poder montar, o que eu preciso para ele não pular? É desligar o motor desse cavalo. Então, toda hora que ele tiver intenção de corcoviar, que ele abaixar a cabeça, que obrigatoriamente o cavalo não corcoveia com a cabeça alta, ele vai ter que abaixar a cabeça para poder soltar os posteriores, eu vou matar esse motor dele, eu vou desligar esse motor dele e acabar a energia dele. Okay? Como eu vou ensinar isso para o cavalo? Vou passar uma guia em cima da garupa dele. Show. Se assustou um pouquinho com a corda. E vou fazer uma pressão. Perceba que o posterior dele cruza. Eu fiz o exercício, eu já flexionei esse cavalo e o posterior dele faz esse movimento. Passa um à frente do outro. Se assustou um pouquinho.
Deixa assustar. Tá vendo que ele se assusta, mas ele não se apavora. Vou de novo, põe uma pequena pressão e deixa ele fugir dessa pressão. Põe a pressão e deixa ele fugir dessa pressão. Já virou e colocou o posterior. Vamos para outro, mais uma vez para esse lado, para ele decorar bem. Sempre lembrando que o cavalo aprende por repetição também. Sempre repetindo, mas repetindo da maneira correta. Nunca eu faço de um jeito e tento fazer de outro o mesmo exercício. Só vou fazer de outro jeito se ele não responder mesmo o exercício que ele fez. Mas respondeu direito o exercício, eu não mudo. Não quero causar desconfiança desse cavalo. Pô, fiz certo, o cara mudou, agora fiz e ele me chamou a atenção. Puxo de novo, pressão. E vocês vão ver que ele procura sair. Não sou eu que estou puxando. Quando eu ponho essa pressão, eu mantenho. Ele vai procurar a saída para o dia. A única regra que eu uso para o próximo município seriam 4. Todo cavalo reage contra a pressão que é exercida sobre ele. Ou seja, se eu puxar ele, ele vai querer ficar parado ou andar para trás. Se eu empurrar ele, ele vai querer vir para frente. Se eu empurro ele para a direita, ele vai firmar o corpo e querer vir para a esquerda. A gente tem que trabalhar esse tipo de alívio de pressão. Então, eu puxei ele. Ele deu um passo, eu alivio. Recuei ele. Ele deu um passo, eu alivio. Então, eu vou ter que sempre trabalhar essa briga que ele tem contra a pressão. Ok? Segundo, a pressão indica, o alívio ensina, sempre. Então, eu ponho a pressão no cavalo, pus, ele cedeu, eu ensinei. Não é a ação de puxar o cavalo que eu estou ensinando. É quando eu alivio essa pressão do cavalo que eu estou ensinando a ele. Quando eu estou montando de espora, que eu quero que ele saia para a direita, eu apertei, ele brigou comigo, eu estou indicando para ele, indicando que eu quero ir para a direita. Quando ele vai para a direita, eu tiro a minha perna da espora, eu estou ensinando ele está aprendendo com esse alívio. Tá ok? Terceiro, linguagem corporal. A gente sempre tem que entender a linguagem corporal do cavalo. Não adianta eu entrar no redondel aqui e ficar louco com a minha mão abanando, brigando em cima dele, que ele não vai entender nada. Ok? E tem o quarto e último, que eu acho mais importante, é paciência, persistência e criatividade. Sem esses 3 itens, não tem como você praticar um horsemanship de boa qualidade. Então, paciência. Entrei no redondel, não deu certo, não deu certo, não deu certo, vou persistir. Não deu certo, eu paro e pergunto, quem está errado? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou apresentando esse material um pouco grande demais, um pouco pequeno demais? Se eu estou colocando muita pressão em cima desse cavalo, eu paro e penso. Aí entra a minha criatividade. O que eu tenho que fazer com esse cavalo para poder ele trabalhar do jeito que eu quero? Ok? Então, já fiz alívio de pressão, saiu. Já fiz deslocamento de garupa para a esquerda, agora eu vou fazer para o outro lado também. Sempre lembrar que cavalo tem 2 lados, como a gente. Um destro não consegue escrever direito com a mão esquerda. Um canhoto não consegue escrever com a mão direito com a mão direita. Coloquei a corda, deixa ele sossegar um pouquinho, se perdeu, deixa ele ficar quieto, sossegou com a corda, agora sim eu ponho uma pressão, está indo do lado errado e deixo. Põe um pouquinho mais de pressão e deixa ele ver o que ele vai fazer, olha lá. E põe a pressão, firmou um pouquinho, deu uma brigadinha, ele vai sair, já começou a querer sair, incomodou ele, deixa lá. Pôs a pressão, agora ele está aprendendo a sair. Eu estou indicando a direção para ele sair dessa pressão, olha lá, já começou a procurar. Opa! Tá vendo? É ele que procura, não sou eu que exijo dele, eu só firmo, eu só ponho a pressão nele.
Quando eu estiver montado nele, eu puxar para esse lado, olha lá, olha como já está leve. Deixa brincar um pouquinho, ficou irritado. Já procurou sair da pressão. Então não vai precisar ficar fazendo força nesse cavalo quando montar pelo. Eu só puxo esse cabresto, ele já sabe o que tem que fazer com a perna. Tá? Ó. Antecipou o movimento, eu vou lá e vou repetir de novo. Eu não quero que ele faça sozinho. Deixa eu colocar um pouco de pressão. Senão cada vez que eu levantar também essa corda, ele vai querer fazer sozinho. Meio. Já achou o ponto, aí sim eu puxo para indicar para ele. Ok? Um outro exercício que a gente vai fazer também seria deslocamento de paleta, garupa e de cedência a perna ou ladear. Tá? Isso no chão. Por que isso no chão? Porque o cavalo, se eu aperto ele, se eu estou montado e começo a apertar ele com espora, ele vai começar a se bater. Porque não sabe onde vai pôr o pé ou a mão. Tá? Ou os posteriores ou os anteriores. Ele vai começar a brigar, aí que vai começar a se irritar, aí vai começar a brigar com o cavaleiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pressão já na cabeça desse cavalo e ensinar ele, quando tiver um estímulo, ele cruzar a pata pela frente. Não importa se cruzou por trás ou pela frente, o que eu quero que ele entenda é que cada vez que eu causar um estímulo nele, um estímulo no cabresto, ele cruze a perna. E de novo. E de novo. Por trás não tem importância. Pela frente, muito bom. E entender o que eu queria. Ok? Para o outro lado. Cruzou, excelente. E vou com ele. Deixa para trás. Isso. Então, é que cada vez que ele faz, eu causo estímulo, ó, por trás, ele quis recuar, eu paro a guia e já mexo com ele. Lambeu, mastigou, tá ok? Tipo, opa, tudo bem, vamos lá então. Ah, ele está brigando um pouquinho com a garupa, isso. Ó, pisou um pé em cima do outro, de novo. Ah, agora sim. Isso. Põe o estímulo de novo. Foi, eu paro. Foi, eu paro. Então já fizemos garupa, não, paleta, agora a gente vai fazer o ladear. Ou seja, a cedência, que seria uma cedência à perna. Ok? Para isso a gente vai usar o redondel de novo. Vamos colocar esse cavalo de garupa. Arou, vamos dar uma recuada nele. Não foi. Eu ensino ele um pouquinho e mostro para ele o que tem que fazer. Normalmente eles não vão encostar por causa da madeira, tá ok? Como já pediu o exercício, ele vai ter que ceder para mim. Depois eu posso arrumar ele direito, ok? Puxa ele um pouquinho. Pegou um pouquinho, faça ele se movimentar. Agora sim. Também está teladinho de mão. Isso. Sempre encostou na parede lá, ele tem uma reação. Isso. Nem que ele mexa o mínimo que for, mas é o que eu quero dele. Se eu dei o comando, eu quero que ele faça, tá ok? Eu tenho que ter uma paciência, sei lá, o mínimo que for, que ó, putz, eu não quero encostar naquela parede, mas ó, estou te mostrando que eu faço, mas está me incomodando. Eu causo estímulo, posso até encostar na garupa dele, não está entendendo. Isso. Agora entendeu.
Puxo de novo, arrumo minha guia. Passo de novo. Passo um pouquinho mais enérgico. Cedeu, isso. Eu paro de rodar. Isso. Ele vai aprendendo. Tá meio nervoso ainda. Não entendeu? Isso. Pronto. Deixa ele acalmar. Tá vendo que ele tá bufando? Vem. Entendeu o exercício agora? Vamos ver. Isso. Tá, ainda tá. Posso bater no chão. Encosta um pouquinho nele. Isto. Saiu. Ah, meu, mastigou. Vamos de novo. Isso. Excelente. Vamos de novo. Vai ficar bem mais fácil. Deixa ele puxar. Se confundir um pouquinho. Puxa a cabeça dele. Tirou a garupa. E vou mostrando para ele. Isso. Bom. Fez. Mostro para ele que também fiquei satisfeito com o que ele fez. E vou para o outro lado. Confusão. Aí eu paro. Passo encostar na garupa. Isto. Puxa a frente. Puxa a garupa. Puxa a frente. Isso. Uma batidinha na garupa. Isso. Aí, rapaz. Deixa ele acalmar um pouquinho. Aí de novo. Só dou uma encostadinha na garupa, ó. Por isso que eu uso guia larga. É para fazer mais incômodo do que machucar o cavalo. Tentou me morder. Aí você já tem que ser um pouquinho mais enérgico com ele. É isso. Fez, beleza. De novo. Excelente. Mais uma vez só. Muito bom. Ele solta a guia e ele vai me seguir. Deixa ele à vontade um pouco. Ele já entendeu o que tinha que fazer. Deixa eu incomodar ele um pouquinho. Vai causar um desconforto nele. Isto. Deixa ele. Vou mostrar para ele com a minha mão aqui. Não vai acontecer nada. E quando eu for passar a perna para o outro lado, ele já está conhecendo o que eu tenho que fazer. Ok? Sempre que eu vou trabalhar ou deixar o cavalo descansar, eu deixo a minha guia esticada. Tá? Então não tem como ela me enrolar no pé. Tá? Agora, se fosse um cavalo sem manuseio nenhum, a gente vai aprender como pegar os posteriores e os anteriores, ou a mão ou o pé do cavalo. Ok? Se fosse um potro chucro, a gente ia virar um pouquinho o pescoço desse potro. Tá?
levar a mão de leve, esfregando geralmente a mão. Tá? Aí, pedir a mão desse cavalo. Ok? Ele vai dar uma viradinha, vai dar uma cheirada. Se ele tiver a intenção de morder alguma coisa, eu vou espantar ele com o meu cotovelo. Tá? E dou uma espantada com o cotovelo. Sempre apoiando. Se ele empinar, eu tenho como fugir. Tá? Se ele pôr a mão para frente, eu tenho como sair. Meu pé de apoio, sempre que acontecer alguma coisa, eu posso fugir e retornar lá e pedir a mão desse cavalo de novo. Tá? Pediu. Se ficar brigando, ficar puxando a pata, eu vou ficar mantendo, ele vai dar uns pulinhos para frente, eu continuo mantendo, tá? Até ele parar e sossegar a mão, ficar parado. Agradei e solto a mão desse cavalo. E agrada. Direita a mesma coisa. Ok. Eu tenho outro método, que seria o talinho. Se esse cavalo começa a bater muito a mão, não deixa você se aproximar da mão dele, você leva a sua mão aqui, no anterior dele, nas mãos dele, e começa a escavar, a querer tirar a sua mão, a gente pode utilizar o talinho. Como utilizar o talinho? Eu vou passando devagar, como ele já acostumou com a cernelha, e vou baixando, 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 agradando pela frente, por trás, tá? Segurando na guia e numa distância segura. Ele vai ficar sapateando e você vai deixando ele fugir e vai agradando o pé dele. Até uma hora que ele parou o pé, você tira o talinho. Ok? Encostou a mão dele, tá? Ele parou a mão, ficou quieto com os anteriores, você tira o talinho. Vai de novo, até ele se acostumar. E o mesmo sistema como usamos para essa aproximação. Estou indo lá, e vou me aproximando, até encostar minha mão e o talinho. Encostar a mão no talinho, daí coloco o talinho para frente, sempre prevê alguma coisa, e vou abaixando a minha mão, Daí sim eu pego a mão desse cavalo. Ok? Posteriores, a mesma coisa. Tá? Primeiro eu vou ver a intensidade do coice desse cavalo. Então eu vou passar o talinho, tá tranquilo, não fez nada. Bom, geralmente vai dar coice, vai começar a girar e dar coice, eu sempre com a mão na guia. Tá? Ele vai girar, deixa ele girando e vou trabalhar aqui. Por que eu trabalho com a guia frouxa? Uma coisa que tem que cuidar. Se você trabalhar, você pode esquecer a tua mão na guia e ela prender, é a hora que o cavalo fugir mesmo, que você levar o talinho, a tua mão está amarrada. Tá ok? Então é mais fácil você deixar essa guia solta e trabalhar, sempre cuidar com os teus pés, do que você cuidar das tuas mãos. É mais fácil você ter um instrumento só na mão, e você raciocinar com o pé também, do que com duas mãos com o mesmo objeto. Ok? Então eu passei. Talinho, eu não fez nada. Poderia o quê? Ir direto no pé. Tem muita técnica, tem muito treinador que vai direto. Eu já prefiro me resguardar dessa técnica. Eu prefiro ir com a guia. Porque não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que confia tanto no pé do cavalo. Pegar a primeira vez. Outra, você pode já levar um coice de primeira, daí o teu treinamento já fica parado, já aí uns 15, 20 dias, ok? Então, para evitar esse tipo de coisa, se tem técnica mais fácil, vamos utilizar. O que eu vou fazer? Vou passar a guia por baixo desse cavalo, por cima desse cavalo, ok? Passo na garupa. E vou tentar pegar o pé desse cavalo aqui. Ok? Vamos ver aqui. Vamos começar de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu jogo as coisas, deixo ele reagir. Não vou ficar com o dedo com esse cavalo. Eu sempre tenho que deixar ele reagir. Então, se ele se assustou com a corda, deixa a corda no pé dele lá. Se ele se assustou com a guia, deixa a guia lá.
É difícil, mas a gente consegue. Uma outra coisa que dá para fazer, deixa aqui a frouxa. Outro motivo da guia frouxa é isso aí, ó. É difícil ela dar nó no pé do cavalo. Esse é mais chato para você tentar conseguir pôr o pé do cavalo. Como se fosse uma pescaria mesmo. Puxei. Okay. O que eu vou fazer? Eu ponho minha mão na ceneira desse cavalo, sempre com o meu cotovelo em direção à boca dele, se ele quiser me morder, e agrado e puxo o pé desse cavalo. Ele ficou quieto, parou de dar coice, eu encosto e agrado ele. Vou de novo, puxo, ele deixou eu pegar, eu alivio e ponho de novo, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha guia, flexionar um pouquinho o pescoço desse cavalo, levantar a pata dele, e firmar com a outra mão. Firmei o pé do cavalo. Aí devagar eu vou passando a mão até levar no posterior desse cavalo. Sempre com a guia. Por que com a guia agora? Porque não tem como dar coice. Se ele for dar coice, ele vai puxar minha mão lá em cima. Ok? E como ele está flexionado também, fica difícil para ele fazer isso. Só cuidar para não morder. Ó, tá vendo? E eu volto a minha mão, ponho o pé no chão e agrado esse cavalo. Tá ok? Eu tiro a curiosidade e vou diminuindo o tamanho dessa corda. Agora eu só vou firmar lá embaixo. Ele já acostumou com a minha mão no pé dele. Agora eu vou deixar ele lá embaixo só. Agradei, agradei e puxei. Puxei, levantei. Ele deixou, eu ponho a mão de novo, firmo com a corda e deixo lá no chão. Até a hora que eu conseguir levar minha mão com a guia, sem precisar levantar o pé desse cavalo. Ok? O que eu vou ter com essa guia? Só firmar que se ele for dar coice, tá ok? Eu já firmo com essa guia. Então, se eu levar a mão dele aqui, ele quiser dar coice, essa guia dá uma segurada no coice dele e dá tempo para eu sair desse coice. Então, deixei lá, levo a minha mão, aí eu puxo automático e deixo o pé dele lá. Daí vou de novo, agora sem a guia. Já acostumou, já parou de dar coice. Flexiono ele um pouquinho. Garupa, sempre em contato. Abaixei, peguei o pé desse cavalo. Ok? Isso também, de um lado, eu faço do outro.